Porque nós não vivemos, pelo menos não deveríamos viver, baseado só nas circunstâncias, mas daquele que reina e vive além e sobre toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, Zacarias capítulo 6, a última visão aqui da profecia. Depois ele segue com outros oráculos de Deus, mas aqui se encerra a oitava visão do grupo, né? Todas que ele teve na mesma noite. E perceba na leitura agora da oitava, que está no capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, que ela tem a ligação com a primeira. Quer ver? Você presta atenção aí. Mas não são iguais. Tá certo? Então vamos ler aqui. Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Verso 1 do capítulo 6 de Zacarias. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda, eram pretos. Na terceira, eram brancos. E na quarta, eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estava diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, e os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim, os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a graça de Deus mais uma vez. Senhor, nos faz sempre nos perceber que devemos sempre ser grato, Deus, pela tua ação em primeiro lugar, em nos livrar da morte espiritual, em nos trazer a vida e assim nos garantir a promessa de sermos teus filhos e herdar todas as heranças prometidas por ti, dentre as quais tantas que tu já cumpriu. Aguardamos, Senhor, a tua volta triunfal, onde de fato a tua ação de uma vez por todas vai aniquilar toda a injustiça, todo o pecado. E nós reinaremos nos novos céus e nova terra. Não nos deixe esquecer, Deus, dessa promessa. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e meditar acerca dessa atuação tão poderosa. Não nos deixa, Deus. Não nos permita, Deus, aceitar as promessas mundanas, as bênçãos mundanas. Nos faz confiar e esperar, Deus, em Ti sempre. Sei com cada um que aqui está nessa noite. Tu sabes, sondas e conheces o coração de cada um. Da criança ao idoso, do adolescente ao jovem, do casado ao solteiro, do mais instruído ao menos instruído. Todos que aqui estão nessa noite. Tu conheces o contexto de cada um, tu sabes as suas necessidades. Que cada um desses aqui mencionados, Senhor, possa procurar ouvir de fato o suprimento para a sua necessidade hoje e agora. Se não as sabem, que o teu poder traga discernimento, entendimento para aquilo que realmente importa para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aí eu dividi em 2 partes. A ação
soberanamente determinada de Deus e irresistivelmente efetivada. Eu vou ilustrar essa ação de Deus aqui, porque todo o texto aqui, do verso 1 ao 8, é a ação de Deus. Ação soberana e ação irresistível. Eu vou ilustrar isso aqui, lembrando vocês da ação de Deus quando foi para tirar o povo da escravidão do Egito. Aí apareceu para esse povo, na caminhada, para eles chegarem na terra prometida, aquilo que o Senhor prometeu, e o Senhor nunca deixou de agir soberanamente e irresistivelmente, desde a chamada, no caminho, até chegar exatamente onde o Senhor prometeu, a terra prometida. Apareceu diante deles o mar, na frente deles, nas costas, Faraó com todo o seu exército, dois obstáculos que eles por si só jamais conseguiriam ultrapassar. Era uma ameaça real. Mas ao mesmo tempo que essa ameaça era real, a ação de Deus era real. Quando aquilo que era para eles impossível, irreversível, Deus, com o seu poder, que ele não faz força. Não imagine o poder de Deus, Deus fazendo força. Deus é poder, e quando ele quer agir, ele age soberanamente, irresistivelmente. O mar se abriu, o povo passou. Todo o exército que vinha para subjugar novamente o povo de Deus, entrou dentro desse mar e o Senhor afogou todos eles. Aquilo que parecia impossível. Tente imaginar, meus irmãos, essa cena lá. Se coloque no lugar desse pessoal, fugindo e olhando para trás, um exército, o mais poderoso da época, o mais sanguinário da época. E olham para frente e vê o mar. Lógico que não era o mar. Mas era muita água. Era muita água. E Deus, soberanamente, irresistivelmente, no seu comando, tudo aconteceu e tudo foi resolvido. Se essa ilustração ainda não te fez compreender o peso do que o Senhor está dizendo aqui, então eu trago uma do cotidiano que me veio à mente. Nós estamos num período de chuva, não é? Quando começa a chover, os irmãos devem ter visto aí, o que tem acontecido em Minas Gerais, em São Paulo. Quando a chuva vem, não tem quem segure ela. A gente aqui não tem esse costume de sofrer o que essas pessoas lá em Minas Gerais, em São Paulo, sofrem. Então, ali na vida normal, cai um temporal, de repente a água começa a subir e não tem quem segure. A água é soberanamente determinada. Ela vai encher. Ela é irresistível. Não tem quem segure a chuva. Aí imagine você, agora trazendo mais para a nossa realidade. Aqui quando chove muito, não é? E que a gente considera que é bom, aí os açudes começam a sangrar, não é? E tem alguns açudes que têm umas comportas que precisam ser abertas para aliviar, né, o peso, a força da água. Os irmãos já devem ter visto, né? Uma represa ou uma hidrelétrica, quando se abrem, né, os portais lá para a água passar, né, é um cano gigantesco que a água sai com uma velocidade imensa, que se uma pessoa se colocar diante dela ali, ela é espedaçada com a força da água, não é não? Meus irmãos, essa ação, que é muito poderosa, nem se compara com a ação de nosso Deus. Não tem quem se coloque diante dela para ser soberana mais do que ela e determinada mais do que ela. Não tem quem se coloque diante dela e seja uma maneira dela não se tornar efetiva naquilo que ela vai fazer. No caso aqui, do exemplo que eu estou dando, ela vem para destruir quem estiver na frente. É o nosso texto de hoje, irmãos. A grande diferença desse texto de hoje, a visão que está aqui para a primeira visão, é que na primeira visão, todos aqueles que estavam envolvidos, os cavalos, os cavaleiros, eles olharam, vistoriaram a terra, é só você olhar para o texto, e foram para Deus e deram um diagnóstico. Essa agora não. O Senhor vai resolver. Olha para o texto aí.
A semelhança do exemplo que eu dei, bíblico, de Deus pegando o povo e levando o povo para onde ele disse que ia levar, da força da água, da natureza, que é determinante e é efetiva no que faz, Deus não é diferente. Quando Deus decide agir, não há força, nem terra ou céu que possa impedir. Quando Deus quer agir. Concordem comigo? O que é que mais o povo, quando você vê ele dando entrevista em telejornais, o que é que ele mais pede? O que é que ele mais pede? Justiça, não é não? Justiça, justiça, justiça. Não tem quem goste de ser injustiçado. Não tem quem goste de ver o seu direito sendo usurpado. Não tem quem goste. Diga-se as pessoas que têm parentes que estão presos desde o dia 8 de janeiro, onde o Brasil aqui, né, para muitos foi considerado um golpe, sem arma, sem nada, não é? E muitas pessoas estão presas lá até hoje. Pessoas que estavam lá naquele tempo, naquele momento. Então tem muitas famílias injustiçadas, muitos aposentados que tiveram desconto no seu salário pequeno, pequeníssimo. Muitos funcionários de repartições públicas, em especial os Correios, que estão aí desesperados porque não receberam décimo, não receberam as gratificações, estão sendo impulsionados a pedirem demissão, e os irmãos aqui sabem, quando o indivíduo pede demissão, ele perde parte dos seus direitos. O que ele deseja é que seja posto para fora, para receber todos os seus direitos. Aí eu e você não estamos sofrendo isso, mas tem pessoas sofrendo. Tem crentes sofrendo. E a palavra que eles querem é justiça. E justiça é clamar por ação. Agora pense como o povo de Deus, que é o povo mais injustiçado, que é o povo mais perseguido. Os irmãos estão vendo aí para onde é que nós vamos caminhar. Daqui a pouco eu posso ser preso ou qualquer um que subir aqui e for pregar que família é um homem com uma mulher, que aborto não é assassinato, pode abortar. E aí a gente vai querer justiça. Aí nessas horas, pensa aí no seu sofrimento que você está vivendo, que você se acha que está sendo injustiçado. O que é que você quer? Você quer ação, você quer justiça. Esse texto aqui vem para dizer, meus irmãos, que o tempo pode passar, a gente pode sofrer inúmeras injustiças, a gente pode até morrer injustiçado. Mas esse texto aqui, ele está marcado em um tempo e perpassa esse tempo e vai chegar uma hora que toda justiça, de uma vez por todas, vai ser extirpada pela ação desse Deus. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Não importa a injustiça que você esteja sofrendo. Seja na perseguição por ser crente, seja um direito seu de emprego, seja o que for. Seja o que for. Pode ser que você morra aqui e não tenha a justiça feita. Mas um dia você vai ressuscitar e você vai ver esse Deus aqui, que está dizendo essas coisas, cumprir tudo o que ele disse. Não vai ficar nenhuma injustiça impune. Vamos para o texto. A ação soberana, determinada de Deus. Então, se você prestar atenção, do verso 1 ao 5, ó, neste primeiro momento aqui, o foco vai ficar na origem de toda a ação, de onde é que vem, de onde é que está partindo. Toda a ação, que é um decreto soberano de Deus, não é uma vontade que aconteça, não. É decreto que se realiza, por isso que é soberanamente determinada. Antes de qualquer movimento acontecer, debaixo do céu. Antes de qualquer coisa, há uma decisão estabelecida por Deus. Aí Zacarias vai contemplar. Olha o que é que ele vê. Carruagens que saem. Preste bem atenção nessa palavra sai.
É um dos verbos importantíssimos que está aqui. Ele vai se repetir outras vezes. Mas guarde bem esse verbo aqui, sai. Qual é a visão que ele está tendo? Ele está olhando para o céu e ele está vendo carruagens. Ele contempla carruagens ainda no ponto de partida. Elas não estão se movimentando, ele está vendo. E ele está vendo entre dois montes, que o texto diz de bronze. É só olhar aí. De bronze. Que dá a ideia de que procede de um plano firme, inabalável. Perfeitamente ordenado por Deus. Não é nada aleatório. Não é uma reação. É uma ação soberana de Deus. Lembra que eu tenho falado muito sobre isso, sobre a providência de Deus nas quartas-feiras. Deus não reage ao mundo, Deus age, porque Ele nunca tirou a mão. Ele sempre está se movimentando. Ele não só vem quando a gente ora, não. Ele está agindo, a gente orando ou não, a gente pedindo ou não, a gente clamando ou não, Ele está agindo. No céu, tudo é bem organizado. Nada de improviso. Cada agente, cada direção, cada ação já está plenamente organizada, planejada. Não nasce na insegurança, mas na total segurança do Senhor. E sempre visando cumprir aquilo que Ele prometeu ao seu povo. Seu povo não iriam sofrer injustiça sem ter a ação de Deus para corroborar com a alegria deles. Então Zacarias vê algo que está no céu. Então, sendo aqui bem didático. Montes de bronze. A ideia aqui é firmeza, estabilidade e decretos inabaláveis. Quando ele diz que vê essas carruagens com esses cavalos saindo, né, o texto está dizendo, ó, que saem do meio dos montes. E estes montes eram de bronze. Isso significa, meus irmãos, que o que ele está vendo vem de um Deus que é firme nas suas ações, que tem estabilidade, tem controle completo. Não vai precisar de arranjo. Está tudo planejado, nem mais nem menos. Está perfeito. Porque é um decreto inabalável. E o bronze, na linguagem bíblica, está associado a força, resistência, juízo firme, majestade. O que é que isso revela? Isso aqui, ó. Revela que os atos de Deus estão associados à força dele, ao plano eterno dele, à vontade dele, o decreto dele que é imutável. Aí lembra que eu disse? Presta atenção na palavra, saíam. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela dá uma ideia, no português, de um particípio, que dá uma ideia de uma ação contínua. Uma ação que está sempre acontecendo. Por que isso é importante? Para a gente entender que Deus nunca deixou de agir e de buscar justiça aqui nesse mundo. Porque às vezes a gente quer ver a justiça de Deus e a gente associa a ação dele se nós vermos resultados nas injustiças cometidas a nós. Entendeu? Pode ser que você viva a vida toda, que eu acho que isso é improvável. Normalmente a gente passa períodos sendo justiçado, depois nós somos recompensados, são reconhecidos. Mas eu estou indo para o extremo. Se caso você, Deus tiver determinado no tempo dele, na eternidade dele, que você ia sofrer todas as injustiças nesse mundo, e você não ia ver nenhuma vez o seu direito sendo preservado, você não poderia dizer que Deus não está agindo com justiça no mundo. Porque Ele não está agindo com você, mas com os outros Ele está agindo. Aí a pergunta não é, por que Ele não age comigo? Essa não é a pergunta. A pergunta é, Deus faz justiça hoje? Faz. Porque esse verbo dá essa ideia de que Ele sempre fez justiça. Mas
esse verbo e todo o contexto que virá vai apontar para uma justiça final, onde de fato toda a injustiça vai deixar de existir. Entendeu, irmãos? Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? É porque às vezes a gente tem a impressão que Deus não age porque a gente não vê na gente, próximo da gente. Por exemplo, uma percepção. Se a gente olhar para o Brasil como um todo, como eu fiz na minha introdução aqui, tem muitas coisas que estão acontecendo que eu não vejo a justiça sendo feita. Mas por causa desse texto aqui e de tantos outros, somos lembrados que isso não quer dizer que Deus não esteja fazendo justiça. Que a gente não consegue, meus irmãos, entender, compreender os desígnios do Senhor. A gente não consegue enxergar como Ele enxerga, pensar como Ele pensa, planejar como Ele planeja. Porque Deus é infinitamente maior, por isso que Ele é Deus. Olha a profundidade das riquezas. Mas esse texto aqui dá essa ideia. Ele está olhando, ele está vendo todas essas coisas, está vendo estabilidade, firmeza, decretos inabaláveis. Deus está dizendo, eu sempre agi assim. Eu nunca deixei, eu nunca virei de costas para esse mundo. E o texto segue e fala de carruagens, né? Que são instrumentos de guerra. Como eu disse na primeira visão, capítulo 1, os cavalos observavam junto com os cavaleiros. Aqui, as carruagens executam o juízo, que é o segundo ponto. Deus não apenas vê a história, Ele intervém nela. E olhe como Deus faz questão de dizer que Ele intervém e é com força. Porque o texto vai dizer, ó, na primeira carruagem, os cavalos vermelhos, na segunda, os pretos, na terceira, os brancos, na quarta, os baios. E ele diz, todos eram fortes. É Deus que está dizendo. Então, Deus, quando envia, ou Deus, quando está agindo, Ele não age em fraqueza, em dificuldade, Ele age com poder. Mas só que nós associamos, muitas vezes, poder com algo extraordinário. Aquilo que os nossos olhos veem externamente. Mas, meus irmãos, a base para a gente ver o grande poder de Deus, que Deus deixou para nós aqui, que é o argumento, vamos dizer assim, do maior para o menor, é o que Deus faz, ou o que Deus fez comigo e com você. Foi a salvação. Só um poder muito grande para nos ressuscitar nos nossos delitos e pecados, na nossa depravação. Só um poder grandioso, que a gente não consegue ver, não é uma explosão, mas que muda. Perceba quem é você hoje. Que poder é esse que te sustenta? Às vezes a gente quer medir o poder de Deus baseado naquilo que a gente conhece como poder, que é dinamite, explosão, é a coisa tremer. Não deixa de ser poder. Mas o poder que Deus quer que a gente confie, se sinta seguro, é aquele que a gente não precisa ver, mas compreender que Deus tem um controle. É como uma criança, que quando está com os pais, né, ele não se sente protegido, eles não sentem segurança, porque vê um pai musculoso e forte, porque vê um pai assoprando, que o vento vem, que deixa eles firmes de pé. É a simples presença. Eu contei para vocês, numa época, eu sofria bullying. Eu fui comprar banana e um cara me deu uma bolada e derrubou eu as bananas tudinho. Fiquei lá, fiz que estava desmaiado para ele não me bater mais. Eu sofri, irmãos. Eu não sei qual a cara que eu tinha, que todo mundo queria bater em mim. Entendeu? Aí o pessoal olha para mim hoje e vê com essa cara de mal, né? Rapaz, vocês não sabem de nada. Eu vou bater em alguém aqui. Era em mim, no Iranildo. Todo mundo queria bater em mim. Aí nesse dia, deixa eu vou descontar. Lá em casa tinha, na frente lá de casa tinha um local de jogar bola. Aí quem é que estava jogando bola? Um indivíduo lá. Aí nesse dia quem estava na calçada? Meu pai. Meu pai, sou João. Fiquei atrás dele aqui com uma pedra na mão, atrás dele aqui. Meu pai nunca puxou ferro, não era. Era porque era meu pai. Talvez se ele desse um murro, derrubar eu e meu pai. Entendeu? Mas naquela hora, a minha, vamos dizer assim, inocência, né? Confiava no meu pai. Meu pai não precisava gritar, fazer um trovão, não. Meu pai não disse nada, meu pai nem sabia. Eu estava atrás dele. Quando o cara aproximou, eu dei uma pedrada nas costas do cabo. O cabo, quando se virou assim, o ódio dele é tão grande. Mas quando ele viu meu pai, ele murchou. É esse tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus, meus irmãos. Não é ver coisas, sabe? Não que eu seja contra, né? E não que eu não acredite que Deus possa fazer coisas maravilhosas. Faz. Mas esse não é o ponto.
O ponto é a gente confiar sem precisar ver. Só por saber quem é o nosso Deus. E aqui ele tá mostrando isso. Está vendo aí? Mostra para ele aí, anjo. De onde é que vem as decisões? Mostra para ele a carruagem. De onde está vindo? Então, para você refletir, aqui nesse primeiro ponto aqui que a gente trabalhou, e aqui é uma reflexão para você parar e pensar aí. Tenho interpretado minha vida como fruto do acaso ou da providência de um Deus que sempre está agindo? Eu tenho essa percepção desse Deus aqui, que está querendo ser visto assim, um Deus poderoso, um Deus que sempre está com sua mão, com estabilidade, com poder, com eficácia. Os cavalos demonstram isso, né? Lembra lá? Vermelho, todos eles, o branco, o baio, todos eles, termina dizendo, fortes. Está aí, ó. Todos eram fortes, eficácia, poder, impossibilidade de falha. E aí ele olha para isso e ele quer entender. Ele quer entender como se aplica isso que ele viu. Que agora ele viu. Ele quer ver como é que isso se aplica. Aí o verso 5, o anjo vai responder para ele. O que são essas 4 carruagens, com esses 4 cavalos? O que são isso? Ele vai dizer, ó, são os 4 ventos do céu. São os agentes de Deus. Ventos aqui, meus irmãos, é a mesma palavra, ruá, de sopro. A mesma palavra que é usada lá em Gênesis para trazer vida ao homem. Está aqui. O que isso está querendo dizer? Que procedem de Deus, da sua presença, e que executam, ou que vão executar, né? Executam e vão executar, que é o verbozinho saiam. Eles saiam, eles saem. Executam e continuam executando. Estão agindo. Com o quê? Com poder. Onde é que está isso? Está aqui. Os 4 ventos do céu. Que saem. De onde é que eles estavam? Diante do Senhor. De toda a terra. Perceba, ele não limita de todo o meu povo aqui. Por isso que isso aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu por completo. Toda a terra. É como se Deus... Deus está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho a perspectiva de tudo, sou soberano. E eu já sei exatamente como eu vou agir. Já está tudo determinado. Não preciso pensar mais um pouco. Todos os nossos planos que a gente faz, até chegar a acontecer, a gente vai mexendo nele. A gente vai mexendo nele. Eu tinha um amigo no seminário, que ele disse, cara, eu sofro de um problema, que eu não consigo terminar meu sermão. Eu começo a estudar e vou, até chegar a hora do culto, eu fico mexendo. Eu não tenho esse problema não, certo? Imagine Deus. Deus é perfeito. Então, quando ele ordena as coisas, está tudo organizado, ele não está reagindo, ele está sempre agindo. Que é a ideia que está sempre no controle. Quem reage, normalmente não está no controle. Está se defendendo de alguma coisa. Deus não. Por isso que é o Deus da providência. É ele que diz como é que a coisa anda, como a coisa funciona. Principalmente quando tudo parece estar dando errado. Olha para o Brasil hoje, está tudo desorganizado. Na nossa perspectiva está. É muito pecado, é muita depravação. Mas na perspectiva de Deus, que a gente não sabe explicar como, está tudo sob controle desse Deus aqui. É isso que ele quer que veja. Então a segunda coisa para refletir. Creio, é para você que está aqui sentado, ó. Creio que Deus já determinou todas as coisas, ou eu vivo como se tudo dependesse de mim. E aqui eu não quero que você pense no fatalismo, não. Quando eu digo assim,
que Deus já planejou tudo, já decretou tudo, eu quero que você entenda como um Deus soberano. Eu não quero que você entenda que você não tem responsabilidade. Eu quero que você entenda isso. Será que eu entendo essa soberania de Deus? Ou eu acho que que às vezes é o grande problema dos crentes. Eu acho que a minha responsabilidade é fazer mais coisas do que o próprio Deus não estabeleceu. Minha fé descansa nos decretos, nas vontades de Deus ou nas circunstâncias visíveis. Como é que você chegou aqui hoje? Como é que você... Eu vou fazer aqui o que eu fiz na quarta-feira. Quem estava na quarta-feira aqui vai saber. Como é que está a sua semana? Como é que foi a sua semana? Como é que você dá o diagnóstico dela? Está sob controle? Está de boa? Eu estou bem? A resposta é essa. Ou a sua resposta é essa? Está tudo descontrolado. Não estou bem. Estou angustiado. Estou tenso. Estou nervoso. Estou apreensivo. Estou com dor. Não tem como fugir. Ou você responde a primeira ou você responde a segunda. Agora a terceira. Isso aqui significa alguma coisa? O que, pastor? Isso aqui, que Deus é um Deus que determina tudo. Que não importa o que você respondeu, se está tudo bem, se está tudo ruim. Que esse Deus está agindo. Ou você acha que para você continuar nessa situação boa, só depende de você, ou você acha que para que você saia dessa situação difícil, só depende de você? Esse texto tem que responder para você a resposta certa. Tem que trazer uma resposta para você. Por isso, a reflexão: onde é que está a sua fé? Está em você? Lembre-se, é muito fácil confundir fé com pensamento positivo, com coisa boa. Fé não é isso. Fé é uma pessoa. Fé é uma certeza. Entendeu? Que não é dada por mim e nem por você. É uma certeza ou convicção de coisas que já existem. Então, infelizmente, muitos cristãos ainda confundem pensamento positivo com fé. E normalmente se decepcionam, porque depositou a sua fé, não nesse Deus aqui, soberano e determinado. Olhei minhas carruagens, olha os meus cavalos. Eu sempre estive no controle. Qual é a aplicação de tudo isso, meus irmãos? As de sempre, ó. As de sempre. É o que eu e você precisamos sempre estar lembrados. Primeiro, confie na soberania de Deus. Não soberania nome. Soberania é isso aqui, que Deus controla. Se você foi aquele que respondeu, minha vida não está legal, eu estou assim, estou assado, Deus é soberano. Isso não está fora do controle dele. Como é que eu resolvo isso? Se resolva com ele. Como você está com ele. Ah, mas eu tô na bonança, eu estou de boa. Acho que eu nunca vivi um momento tão maravilhoso na minha vida. Não ache que você é mais especial do que o que está sofrendo. Sempre é Deus. Sempre é Deus. A confiança tem que ser em Deus. Nunca em você, nem na obra que você acha que é você que faz. Segundo, e aqui a progressão era necessária. Eu não podia fazer o inverso. Se você confia de verdade, você descansa. No primeiro ponto aqui, eu quero fundamentar com um texto. Confie na soberania absoluta de Deus. Efésios, que nós acabamos de estudar. 1:11 diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Romanos, ele diz lá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que confiar. Então, pastor, se eu sou aquele que responde a pergunta que estou na aflição, estou na angústia, estou na tristeza, o negócio está ruim.
Eu tenho que acreditar que isso é bom, perfeito e agradável? Tem. Tem. Porque Deus diz que tudo que acontece faz todas as coisas não é só coisa boa, não. É coisa ruim também. Como diz Romanos, porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas boas, as coisas ruins. É vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Basta só lembrar os irmãos aqui. A morte de Cristo na cruz foi dolorida, foi ruim, foi decepcionante, foi terrível, foi angustiante. Mas foi boa, perfeita e agradável. Aí nós entendemos por que foi. Não, você entendeu por que a morte de Cristo na cruz foi boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque trouxe salvação para nós. Então tenho que descansar. Isaías 46:10. O meu conselho permanece de pé. Os montes de bronze mostram que Deus não muda seus propósitos. Eu já ensinei os irmãos aqui, a nossa oração não muda a vontade de Deus. A nossa oração nos faz descobrir a vontade de Deus. Porque a gente não ora pela nossa cabeça, a gente tem que orar segundo a palavra. A segunda palavra é a vontade de Deus. Então, se você ora com as suas palavras, do jeito que você quer, coisa da sua cabeça, olhe, eu quero ser bem sincero com você. Essa oração não vai ser respondida. Não vai ser. Deus só responde a oração que Ele quer. E qual é a que Ele quer? É que está aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse. Por isso que Ele nos deu um espírito para, como diz Romanos, para ele geme. Gemidos inexprimíveis. E Tiago vai dizer que a gente não sabe orar. Ele quer orar por nós mesmos, a nossa oração é toda egoísta. Aí lá diz, por isso que a gente não recebe nada. Terceiro, e essa é para fechar, primeiro ponto. Reconheça de uma vez por todas que Deus está agindo agora. O verbozinho, ó, saíam, mostra que é uma ação contínua. Deus não está ausente, nunca esteve. João, interessante, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, resumindo aqui, diz assim, ó, meu pai trabalha até agora. Deus nunca tirou a sua mão soberana e determinada do mundo. Para nascer um peixinho nos vastos oceanos e lagos que existem no mundo, tem que ter a ordem de Deus. Vai nascer o peixinho. Não vai nascer o peixinho. O vento vai para a direita, o vento vai para a esquerda. Onda. 1 metro, eu só quero 1 metro. 2 metros, 3 metros, 4 metros. Folha. Pássaro. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Sempre foi Ele. Deus não é como nós, que fica ajustando as coisas. Compra um carro, tem que dar manutenção. Compra uma casa, tem que dar manutenção. Na vida tem que dar manutenção. Deus não é diferente. Ele dá manutenção. Ele não criou o mundo e vá. Não. Por isso é o Deus da providência. Então reconheça que Deus está agindo hoje, descanse nele e confie nele. Aí vamos para o segundo ponto. A ação irresistível. Então agora, nesse segundo momento da visão, o foco agora deixa de ser o decreto visto lá no céu e passa para a execução. Agora, Deus agindo na história, que está aqui registrado. Aqui Deus determinou, agora, entrar em ação de forma visível e irresistível. As carruagens não permanecem na presença divina, elas são enviadas às nações, avançando com urgência e propósito definido. Então, o cenário aqui, meus irmãos, revela que o governo de Deus não é apenas teórico ou distante. Não é só espiritual, é real. É eficaz na história humana, especialmente ao direcionar seus agentes para o norte e para o sul. Ele pontua no tempo e no espaço. Norte, sul, que dá a ideia de totalidade, de toda a terra. Não é só Jerusalém, não. Entendeu? Não é o povo que está saindo do exílio, está voltando para Jerusalém. Não é o norte e o sul.
Por mais que cada um represente aqui um povo vizinho, mas a ideia aqui é uma profecia que vai além, que está delimitando o mundo todo, toda a terra. Olha aí, ó, o que é que o texto vai dizer? Verso 6. É a ação propriamente dita. Até o verso 5 foi o que ele viu. Toda a autoridade, todo o poder, toda a determinação de Deus. Deus dizendo, eu sempre agi. Eu nunca fiquei destabilizado. Sempre tive no controle. Agora eu vou dar a oportunidade para vocês verem eu agir. Mais uma vez, ele agiu assim contra os assírios, contra a Babilônia, contra os persas, contra todos. Deus sempre nunca deixou de agir. Aí ele diz, ó, as carruagens, verso 6, em que estão os cavalos pretos, saem para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles, ou seja, vão para o mesmo local. E os cavalos baios vão para a terra do sul. Aí repete de novo, assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem toda a terra. Agora preste atenção. Essa palavrinha que aparece depois dos cavalos brancos, saem. Agora, ela não é, meus irmãos, um particípio. Ela é um perfeito. E o perfeito, diferente do particípio, que o particípio o que é? Uma ação contínua. O perfeito aqui é uma ação, acredite, uma ação concluída. Já feita. Eu já até ensinei isso aqui em outras passagens. O que esse texto está dizendo é, para nós que estamos lendo, vai acontecer. Mas para Deus, e esse verbo está assim nessa posição, que Deus quer que a gente saiba que palavra dele dada é serviço feito. A gente ouviu muito aí, né? Comando dado, né? Executado, coisa assim, ordem dada, ordem cumprida, não é? Aqui é exatamente isso. Quando Deus dá ordem, vai se cumprir. Perceba, o texto sai da ideia de que vai acontecer. Mas a palavrinha, como está nessa situação, é Deus dizendo, acredite, vai acontecer. Porque Deus não é Deus preso em tempo. Para Deus não existe presente, passado e futuro, tudo é uma coisa só. Então Deus está dizendo, mas ao mesmo tempo ele já vê realizado. Entendeu? É por isso que nós temos Romanos, meus irmãos. Um texto que nós também estudamos na quarta-feira. Ó, se eu dei meu filho, eu não vou dar todas as coisas para vocês? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E antes, aquele que chamou, predestinou, escolheu, justificou, glorificou. Então, quando o anjo começa a mostrar para Zacarias, é para que Zacarias tenha essa percepção. Rapaz, aconteceu. Já aconteceu. De tão certo que é, já aconteceu. É tipo assim, irmãos. Sabe, quando você confia muito numa pessoa, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Pode ser que eu perca o poder da coisa, mas vou tentar para ver se os irmãos entendem. Porque eu olho para vocês, parece que vocês não estão entendendo nada, ó. Mas tipo assim, você está precisando de um emprego, Aí você vai na casa de uma pessoa. Você tem tanta confiança nessa pessoa que ela diz assim, ó, vá lá na empresa tal. Aí você está com tanta certeza, você não tem nenhuma dúvida que você vai já se sentindo empregado. É mais ou menos isso, irmãos. Deus está dizendo, olha, eles vão sair e vão fazer o que eu estou dizendo. Os carros são enviados às nações, especialmente ao norte e ao sul. Símbolo, historicamente. Quem é que está em ambas as pontas aí? Babilônia e Egito. Se você conhece mapa, você vai ver. Está lá Jerusalém, para cima fica a Babilônia. Para baixo fica o Egito. Os dois maiores inimigos, vamos dizer assim. E lembra-se no sermão passado,
A Babilônia, lá em Apocalipse, é sempre colocado como um mundo. Você já viu, né, algumas pessoas dando testemunho, eu estava na Babilônia, o Senhor me libertou da Babilônia, né, que é o mundo. Aí os cavalos, diz com força de novo, né, fortes, saem com urgência, percorrem a terra e cumprem exatamente, em todos os detalhes, o que o Espírito, que o texto não disse aqui, os 4 ventos, no verso 5, ordem cumprida. Não tem como parar. É irreversível. É efetivada. Todos, norte e sul, indicam o domínio total de Deus sobre todos os poderes humanos. Aí interessante que aparece essa palavrinha depois do saem, forcejando. Poxa vida, a gente já ouviu aqui ele dizer, no verso 3, todos eram fortes. No verso 7, assim os cavalos fortes. Aí ele diz, forcejando. Aí me chamou a atenção, né? Como eu digo para os irmãos, já ensinei. Os verbos sempre chamam a atenção. E eu fui ver que verbo é esse, forcejando. O que é que ele expressa? Presta atenção. Zelo intenso, urgência, prontidão. Meus irmãos, isso é para confirmar que agindo Deus, quem impedirá? Não tem que tenha mais poder do que Ele. Não tem, irmãos. Nada escapa do governo dele. Percorrem toda a terra, alcance universal, vigilância total, domínio completo. Nada escapa. Meu espírito, olha que interessante, finalzinho. Eis que aqueles que saíram, e já aconteceu, é o mesmo verbo lá, já aconteceu, está tudo certo. Para eles ia acontecer, mas para Deus é como se tivesse acontecido. Ele diz, fazem o meu espírito repousar. Olha isso aqui que eu vou dizer para você. Olha isso aqui que eu vou dizer para você. Quando a gente pede justiça, a gente quer descansar. A ideia aqui é ficar satisfeito, ter o seu direito recebido, estar usufruindo do seu direito. Agora escuta isso aqui. Toda injustiça que é feita a mim e você, é feita a Deus. E se eu e você queremos estar satisfeitos com a nossa justiça sendo feita, se eu e você queremos ver essa justiça sendo cumprida, Deus está dizendo que antes de você querer qualquer coisa, Ele sempre requereu isso. Então volta à história, entendeu? Da segurança que um filho tem no pai. A justiça do filho é a justiça do pai. Se o filho não tem força para lutar com ela, o pai vai lutar. A gente não vê isso, não? Uma filha que foi estuprada, aí prenderam o bandido e está lá a família lutando por justiça. Às vezes a pessoa nem tem mais fé, está lá lutando. Então não se esqueça, esse texto aqui faz lembrar para a gente. Não importa o tamanho, não importa o tempo da injustiça. Antes de mim e de você querer descansar na justiça e ver essa justiça perfeita, Deus sempre quis isso e nunca deixou de querer. Por isso está lá escrito em Hebreus que o sangue de Abel derramado, o Senhor vai fazer justiça. Aí automaticamente a mãe, né, vai se alegrar, a Eva, né? Foi feita a justiça. Meu outro filho matou meu filho. O próprio Abel, no final, é tudo para a satisfação dele. E Deus não é egoísta. E o que é que ele é? Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus. Deus não é indiferente ao mal.
ele julga até que a sua justiça seja plenamente estabelecida. Mas lembra dos dois verbos? O primeiro, ele não está lá sentado para agir só uma vez por... Não, ele tem agido. Às vezes nós não estamos vendo, mas ele tem feito justiça. Ele tem descansado em algumas justiças. Mas vai chegar a hora que toda injustiça vai ser aniquilada. E nós temos que confiar nisso. Então, reflita. Tenho dificuldade em aceitar que Deus julga as injustiças, ou seja, os pecados? Porque injustiça é pecado, né? Tenho dificuldade? Com esse texto aqui você não deve ter mais. Você não precisa ver Deus julgar, você precisa confiar, descansar nele. Segundo, acredito realmente que nada pode impedir a ação de Deus. Porque às vezes acontecem certas coisas com a gente, ruim. E a gente fala assim, né? Ó, Deus permitiu. É isso mesmo, não se conforme. Deus permitiu. Deus permitiu coisa nenhuma, irmãos. Deus quis. Ai, pastor, mas tu não sabe o que aconteceu comigo, né? Eu perdi o emprego. Não foi tu? Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não entendo todas as implicações. Mas se eu acreditar que a sua perca de emprego, seja qual for a sua dor, Deus não tem nenhum envolvimento nela, aí eu fico preocupado. Que Deus não é um Deus tão poderoso assim. Que Deus não é um Deus tão soberano assim, tão determinado assim, tão irresistível assim. Porque eu me lembro do texto que grita: todas as coisas cooperam para o bem. E dentro desse contexto, está lá ele dizendo que entregou o filho dele. Aqui as mães agora. Quem é que tem coragem de entregar o filho para morrer pelos outros, hein? Um bando sem futuro. Quem é que tem coragem? Ninguém tem. Ninguém tem. E Deus fez isso. E quando a gente procura entender, o que salta aos nossos olhos deveria ser o quê? Amor, graça de Deus para conosco. Não é não? Então, por que quando as coisas ruins acontecem, eu quero achar que é um poder paralelo? Nós temos aprendido aqui, não existe poder paralelo. É o Deus Todo-Poderoso e ponto. Cuidando da velhinha, levando remedinho para ela tomar. Olha aí, tá vendo? Bichinho, amo meu pai. Tá nem me ouvindo, bichinho, ó. Sumir. Vou disciplinar o senhor, pastor João, viu? Volta a ser criança, irmãos, viu? Tá vendo aí? Mas depois fala ele em particular. Pensa que não dou bronca, eu dou, viu? Cheguei, pastor, que é isso? Voltando aqui. Terceiro, para você refletir. Vivo com temor diante da justiça divina. Temor aqui não é medo, não. Respeito e reverência. Querendo dizer, Deus está vendo. Eu sei que Ele está vendo. Do que Ele não age? A resposta que eu tenho é sempre essa, porque Ele não quer. Porque não quer quiser, Ele age. A gente não manda em Deus. Por isso que Ele é Deus soberano, por isso que Ele é Deus majestoso, magnífico. Por isso que Paulo gritou Romanos 11. E as aplicações? Estou indo para o final, tá, irmãos? Estou terminando. Aplicações aqui, ó. Primeira. Nada, meus irmãos, pode impedir os planos de Deus. Aí eu quero que você vá para Isaías. Eu faço questão de você abrir a Isaías. Isaías 43, abra aí. Isaías 43. Abra aí, Isaías. Se você quiser, marque. Vá arriscando assim, ó. Tudo que eu vou ler aqui é fantástico. Ó, a partir do verso 10. Olhe para a sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui, mas olhe para a sua Bíblia aí. O que é que está escrito? Esse Deus aqui, o que vai ser retratado aqui, esse Deus aqui, ó. Um Deus de ação soberanamente determinada. É o Deus de ação irresistivelmente efetivada, concluída, feita. Palavra dada, palavra cumprida. Olha aí.
Verso 10 de Isaías 43. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Irmão, lembra disso aí. Está na bonança, está na satisfação, na alegria? Exalta, agradece a Deus. Não é porque você é melhor, não é porque você está mais obediente, é porque Deus é gracioso. Está na pindaíba, está difícil, está ruim, não estou aguentando, vou desistir. Lembra disso? Eu sou teu, Senhor. E nada acontece por acaso. Tudo que está se levantando contra mim, seja dores na alma, sejam inimigos reais, carnais, que invadem a minha justiça, tripudiam de mim, zombam de mim. Deus não deixou de agir, não. Deus está agindo. Lá em Romanos, Paulo, presta atenção, Paulo entendeu isso, irmãos. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu esse Deus soberanamente determinado, esse Deus soberanamente irresistível em efetivar suas coisas. Paulo sabia disso, que ele escreve Romanos, capítulo 12, capítulo 13. O capítulo 13 ele diz: se sujeitem às autoridades, sejam submissas a elas, são ministros de Deus. E ele foi perseguido e morto por esses. Mas no capítulo 12 ele diz: a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Irai-vos, mas não pequei. Não é que você não fica, não é para aceitar tudo, não. Pode ficar irado. Pode ficar com raiva, mas não deixe se pôr o sol, né? Ou seja, não deixe esfriar raiz de amargura. Confesse a Deus: Senhor, eu estou irado. Aí Deus vai te lembrar: se preocupe não. Se preocupe não, rapaz. A minha promessa é para a minha glória. Eu prometi que os meus eu faço justiça. Confie. Aí lembra-se, você pode morrer e não ver. Mas vai chegar um dia que Deus vai ressuscitar. Aí você vai ver ele aplicando a justiça final. E acabou. Deus julga o mal com perfeição. Eclesiastes 12, 14. Deus há de trazer a juízo todas as obras. A minha mãe está ali sentada. Eu fazia alguma coisa que ela se magoava, ela dizia assim: vou botar no meu caderninho. Vou lembrar para vocês. Eu comecei a morar com a Ismênia. Ia quase todo dia, só não ia na terça-feira. Só na terça que eu não ia para a casa dela. Ficava empendurado 2 horas no telefone. Conversando. Desliga tudo. E ficava nesse negócio. Aí uma vez minha mãe: menino, todo dia tu tá lá. Te vejo mais em casa. Mãe, eu me sinto bem lá. Se magoou. Está no caderninho. Se magoou. Está no caderninho. Ó. Quem é que bota no caderninho? Deus. Toda injustiça que cometem contra nós. Todas. E eu digo todas, até aquelas que é fruto do nosso pecado. Porque um erro não justifica outro, né? A gente errou, aí outra pessoa também errou com a gente. Aí Deus não vai dizer assim: não, você, essa aqui eu não vou anotar, não. Não, Deus, ele condena um pecado no meio dos outros. Mas saiba disso, está aí, ó. Está aí, ó. Eclesiastes. Deus há de trazer a juízo todas as obras. Ele notou tudo. Ei. Você? Diz que me conhece, é? Conhece não, meu filho. Partai de mim. Aí pronto, tu vai estar ressuscitado, tu vai ficar tão alegre que tu vai ficar lembrando das coisinhas pequenas para tu vai dizer: rapaz, é aquilo que o pastor pregou, Ironildo. Se tu estiver lá e eu chegar, tu vai dizer: pastor, estava certo. Se eu for primeiro, tu chegar depois eu não disse, tu podia ter sofrido menos, ter confiado mais. Terceiro e último. A história caminha, meus irmãos, para a satisfação, não da minha justiça e da sua justiça, mas a de Deus. Olha o que é que o texto vai terminar dizendo. E eis que aqueles que saíram e executaram
para a terra do norte e faz o meu espírito repousar na terra do norte. Norte aqui, Babilônia. Norte aqui, o mundo. Deus, é para a glória dele. Ele descansar. Não é a minha, é você não. Aí, por causa da obra dele, nós, em temor e devoção, descansaremos. Conclusão, no final de tudo, somos conduzidos, meus irmãos, a contemplar não apenas o agir de Deus, mas a sua obra completa e perfeita. O que começou como um decreto soberano lá do céu, se revela como uma ação executada com precisão e culmina na satisfação da justiça de Deus, não a nossa, que aí passa a ser a nossa. Não há falhas, não há atraso, não há resistência capaz de frustrar o propósito de Deus, porque ele é soberanamente determinado e é irresistivelmente eficaz naquilo que ele faz. Portanto, a visão de Zacarias, meus irmãos, nos leva a descansar na certeza de que a história não está fora do controle, ela está nas mãos de um Deus que determina, envia, executa e consuma. É estranho, né? Mas consuma tudo conforme a sua vontade. Portanto, não resta dúvida. Quando Deus age, sua obra é irresistível e seu propósito inevitável. Então, de uma forma bem didática, o texto de hoje nos conduz a uma progressão, meus irmãos, clara e irresistível. Deus decreta, Deus envia, Deus executa, Deus satisfaz a sua justiça. Diante disso, toda resistência é inútil, toda oposição é limitada e toda a história, toda, está debaixo do seu governo. Então a pergunta que fica para você é o tema da mensagem de hoje, colocado de forma de uma exclamação. Se Deus está agindo, quem poderá impedir? Quem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta: nada, nem ninguém. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio de pregar mais uma vez a tua palavra diante da tua igreja que tu salvou.